Olá, amigos! Vamos para mais um vídeo do canal Irmão Rico. E eu estava aqui esperando a academia abrir, e aí eu estava me lembrando aqui do vídeo que eu assisti esses dias, daqueles podcasts, aqueles formatos de fundo branco de 20 versus 1, ou 30 versus 1, né? E a convidada lá era uma modelo ou uma ex-modelo, eu não sei dizer, eu não conhecia até ver esse vídeo, né? O nome dela é Pietra Bartolazzi. Foi a primeira vez que eu ouvi falar nela. E depois eu vou deixar os links lá embaixo, para depois se vocês quiserem assistir o vídeo lá no Redcast, né? Onde foi feito esse podcast, esse vídeo. E o título do vídeo era uma modelo padrão versus 25 feios. E para falar a verdade, eu nem sei como definir uma pessoa feia. Porque para mim a beleza ela é relativa, entendeu? Às vezes o que é bonito para mim não é bonito para você, e às vezes o que é feio para você não é feio para mim. Então eu acho a beleza bem relativa. Ela já parte de uma proposta diferente da minha, que existe uma beleza absoluta, ou seja, uma beleza universal. Mas o que me chamou mesmo a atenção nesse vídeo foi um tópico onde o título do tópico era Pessoas gordas não passam credibilidade. E por ela se tratar de uma pessoa cristã, eu achei muito estranho essa afirmação dela. Porque Jesus não fazia acepção de pessoas. Então o argumento dela para essa afirmação era sobre a intemperância, o autocontrole, o excesso, né? E se a gente for levar isso em consideração, né? O que ela fala, que se a pessoa não tem controle sobre seus desejos, então logo a pessoa não passa credibilidade. E aí, se a gente for levar isso para esse ponto de vista, então nenhum ser humano ele passa credibilidade. Só confirmando o que está escrito lá na Bíblia, né? Onde fala que maldito o homem que confia no homem, né? Credibilidade e confiança é a mesma coisa. As palavras estão ligadas, interligadas. Porque tem ser humano que ele não tem controle sobre os seus desejos. Ele não tem controle. Tem ser humano que trai, não tem controle sobre os seus desejos sexuais. Tem ser humanos que não têm controle sobre seus vícios, como jogos, bebidas, aposta, drogas. E aí, porque justamente só quem tem um descontrole sobre o alimento não passa credibilidade, confiança. A única diferença para a pessoa gorda é que a fraqueza dela está ali bem exposta e vista, né? Enquanto várias outras pessoas escondem as suas fraquezas. E outro defeito que fica bem exposto e muita gente não tá nem aí é o próprio controle sobre o que fala, né? Sobre a sua língua. Vou passar agora um trechozinho do vídeo, que aí você vai ouvir com as próprias palavras dela e vocês vão tirar as suas conclusões, né? E vamos debater esse assunto aqui junto. Deixa lá nos comentários se você concorda ou não concorda com a fala dela. Gordo não passa credibilidade. Vamos lá. Por que gordo não te passa credibilidade? Bom, se nós formos falar de virtudes, né, tudo que é um excesso é uma intemperança, ou seja, é um vício, né? Quando você consome algo a mais do que você precisa para sobreviver ou para que você tenha harmonia na sua vida, seja na saúde, seja na vida espiritual, isso presume um excesso, ou seja, um desequilíbrio, né? Logo, a pessoa que não tem controle sobre seus prazeres concupiscíveis, né? E a gula está dentro dos prazeres concupiscíveis. A gula, não. Bem, eu concordo quando ela fala na parte que tudo em excesso é prejudicial. Isso eu concordo, porque tudo em excesso vira vício. E quando se vira vício, fica bem mais complicado de você ter um controle. E eu acho que por nós sermos seres humanos falhos, eu acho que o nosso descontrole ele não é justificado. A gente deve estar procurando sempre ser uma pessoa melhor a cada dia. Apesar de eu não concordar com a fala dela que sobre
sobre as pessoas gordas não passar credibilidade. O engraçado é que quando eu fui começar esse meu projeto do 0 ao 100 mil, eu comecei em janeiro desse ano. E a primeira coisa que eu fiz foi jejuar. Porque logo no início da minha caminhada da fé, eu vi que quando eu jejuava, eu fortalecia muito a minha mente. Então, para mim começar esse projeto, eu tinha que começar fortalecendo a minha mente. E aí eu comecei a ver vídeos sobre o jejum intermitente. Isso me ajudou muito, porque com o jejum intermitente eu comecei a controlar as minhas vontades, os meus desejos, porque muitas vezes a gente come só porque está com vontade de comer ou quer comer alguma coisa. Sabe quando você está sem fazer nada e aparece aquele pensamento, então com vontade de comer alguma coisa diferente, né? Então eu aprendi a controlar isso. Então o jejum intermitente ele me ajudou a controlar os meus desejos, as minhas vontades e até mesmo as minhas necessidades, né? Porque se alimentar é uma necessidade. Então quando você está ali com fome, né? E mesmo assim você controla o seu desejo de comer, naturalmente a sua mente se fortalece. Então, gente, eu levei isso para a minha vida financeira também. Antigamente eu estava no TikTok e passava algum produto, eu achava interessante, eu ia lá e comprava apenas por desejo, impulso. Então isso veio para minha, eu levei para a vida financeira e hoje em dia, depois desse jejum, eu consigo controlar os meus impulsos. E até as minhas necessidades, pois eu moro numa casa que tem apenas 2 cômodos e eu necessito morar em uma casa maior, porque nós somos em 4, minha família é em 4, eu, minha esposa e mais 2 filhos. Mas isso para mim não é prioridade agora. Quando eu estava fazendo jejum intermitente, eu já cheguei a fazer jejum de até 48 horas, né? Então isso fortaleceu muito a minha mente. E esses dias eu assisti outro vídeo, não no YouTube, né? Em outras redes sociais, onde a moça fala que o pobre tem que aprender a passar vontade. Eu vou borrar aqui o vídeo e vou colocar só o áudio, para não ter problema com direitos autorais. Mas esse vídeo aqui, eu vou mostrar aqui o perfil da moça. E se vocês quiserem seguir ela, tá aqui o perfil dela. Tem que aprender a passar vontade. Pobre tem que aprender a ver dinheiro na conta e não sair dando pra Shopee, pra Shein, pra Sephora, pra Zara. Pobre, se quiser quebrar o ciclo da pobreza, vai ter que aprender a ser adulto. E adulto faz o que precisa ser feito. Criança faz o que quer. E várias de vocês estão fazendo o que vocês querem. Não pode ver sobrar um dinheirinho na conta que já tem que passar pra frente. Tem que fazer o Pix. Já tem que gastar. Eu poderia te dar todo o dinheiro do mundo agora. Podia te dar o prêmio da loteria. Sabe o que você iria fazer? Gastar. Porque aquilo que você faz no pouco, você também repete no muito. Se a sua cabeça não estiver ajustada para lidar com o dinheiro agora que você é pobre, você não chegará na riqueza. E eu não te falo isso para te crucificar. Eu tô apenas explicando como a vida real funciona. E o esforço de acreditar e de não acreditar é o mesmo. A diferença é que acreditar pode te tirar do lugar de estagnação. Pobre precisa aprender a controlar as próprias emoções, aprender a passar vontade mesmo. A sua loja favorita não vai parar de lançar coleção nova. E se você for acompanhar isso, se você for comprar cada coleção, você está concordando em enriquecer todo mundo, todas essas empresas, menos você. Combinado? Eu sou esposa de um liso ambicioso e aqui no perfil eu mostro a nossa rotina da pobreza e riqueza. Se você quiser acompanhar a gente, clique aqui no botão seguir. Eu concordo plenamente com tudo que ela falou, mas só falar que o pobre tem que aprender a passar vontade e não ensinar como, não adianta de nada. Isso é apenas uma crítica, né? Então eu indico o jejum intermitente. Até quando eu comecei o meu projeto do 0 a 100 mil, eu estava um pouco acima do peso. Vou mostrar aqui uma foto minha, como era antes. E eu super indico o jejum intermitente. Outra coisa que eu indico, gente, é fazer exercício físico. Logo depois que eu consegui o meu objetivo, que era emagrecer, perder alguns quilos, aí eu voltei a fazer academia. Acho que já fazia mais de 20 anos que eu não malhava. E eu voltei, porque isso também ajuda a fortalecer a nossa mente.
Malhar não é prazeroso. E no início é bem complicado, porque seu corpo não tem esse costume e demora muito a sair o resultado, a aparecer os resultados, não é isso? Mas quando o resultado aparece, começa a aparecer, você começa a se animar, você começa a se engajar e querer criar um prazer pelaquela atividade. Então todo dia você vai porque você está vendo o resultado. E na vida financeira não é diferente não. No começo que você está investindo, não é prazeroso. Prazeroso é gastar o dinheiro, é ir no shopping, ir na loja, comprar um tênis, uma roupa, isso é prazeroso. Agora pegar R$ 200 e guardar e não mexer nele, isso não nos traz prazer, né? E aí, irmão, beleza? Ah. Valeu. E no começo, aquilo que a gente está guardando parece ser pouco. E a gente não se sente estimulado a guardar mais. Mas ao passar do tempo, que a gente está ali guardando sempre, a gente começa a ver o resultado. Nosso saldo começa a aumentar na conta, e aí é igual a academia. E aí a gente começa a pegar um prazer por investir. E aí todo mês está ali investido, aportando mais, e sempre procurando uma ideia de como ganhar mais dinheiro e está aportando mais. Então eu indico o jejum intermitente e exercício físico, porque não fortalece só o nosso corpo, como também a nossa mente. Desculpa aí, gente, porque gravar na rua é um pouco complicado. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Pense na sua vida financeira como ir para a academia, né? No começo, enquanto você não vê o resultado, é complicado, mas se você persistir, mais na frente você vai conseguir ver seus resultados e aí isso vai virar um hábito na sua vida. Então, quem não é inscrito, caiu aqui de paraquedas, já deixa aquele like e se inscreve no vídeo para mais dicas sobre finanças.